Olá, meus queridos e amados. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra de Deus e dar continuidade aos vídeos que eu venho gravando sobre a aliança abraâmica. Nesta ocasião, eu quero trazer um assunto bastante importante, tanto quanto os outros, mas digamos que seja um adendo ao assunto que nós vemos tratando. Não trata diretamente da aliança abraâmica, mas é referente à aliança abraâmica e esclarece alguns pontos que não podemos esquecer. Hoje eu quero tratar sobre quem são os descendentes ou a semente de Abraão. Há uma grande polêmica em torno disso e é bom a gente deixar claro este aspecto. A aliança foi feita com Abraão, foi estendida a Isaac e Jacó e aos seus descendentes. E nós temos então que entender quem são essa descendência de Abraão. Quando a Bíblia se refere, por exemplo, à semente de Abraão, ou Israel de Deus, ou judeus, de quem que elas estão falando? Quem é a semente de Abraão? São os judeus ou é a igreja? Então é importante nós discutirmos este assunto. Segundo o erudito bíblico Arnold Freudenbaum, me perdoe se eu pronunciei errado, mas ele destaca 4 pontos importantes que é bom nós observarmos sobre o significado do termo semente de Abraão ou descendência de Abraão. Ele elenca então 4 pontos. O primeiro ponto que ele destaca é quando a Bíblia se refere aos descendentes de Abraão, ela está falando dos descendentes físicos, dependendo do contexto, os descendentes físicos do patriarca. Então, o primeiro ponto pode estar se referindo aos descendentes físicos do patriarca. E aqui é por via de Isaac e Jacó, deixando de fora, então, Ismael, que também é filho de Abraão, os 6 filhos de que Abraão teve com Quetura, e Esaú, que é o irmão de Jacó. E Deus escolheu Isaac, de Isaac nasceu Esaú e Jacó. Esaú desperdiçou o seu direito de primogenitura. Jacó, então, é de onde se origina o povo de Israel. Então, os descendentes físicos são os descendentes biológicos de Abraão, os descendentes biológicos via Isaac e Jacó. A esses pertencem todos os textos do Antigo Testamento. Então, todas as vezes que você abrir o Antigo Testamento e ver Israel, judeu, hebreu, israelitas, está fazendo referência ao povo de Israel que descendem fisicamente e biologicamente de Abraão, de Isaac e de Jacó. São esses a quem o Antigo Testamento vai se referir como Israel, judeu, enfim. Este é o primeiro significado. O segundo significado, dependendo do contexto, é os descendentes biológicos de Abraão, os descendentes físicos de Abraão, que eram crentes verdadeiros, crentes genuínos, pessoas de fé. Romanos 9, versículos 6 e 7, diz o seguinte: não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Aqui nós temos que explicar, porque alguns eruditos eles vão dizer que Israel aqui
quando a Bíblia diz que nem todos os de Israel são israelitas, está se referindo à igreja. Então a palavra israelitas aqui é uma referência à igreja. Só que é um absurdo você entender esse texto como sendo para a igreja. Não tem como você colocar dentro desse contexto e incluir a igreja como significando ou estando abrangida por esse termo israelitas. Isso porque nos versículos anteriores do 1 ao 5, Paulo diz, ele vai dizer no versículo 3 em diante, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertencem a adoção, a glória, os pactos, a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, segundo a carne, que é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Observe que Paulo coloca o contexto dos versículos 6 e 7, que eu li primeiro, estão dentro desse contexto. Paulo está falando de um povo, de uma nação, fisicamente descendentes de Abraão. Quando ele chega no versículo 6, que ele diz que nem todos os de Israel são israelitas, ele está dizendo simplesmente que nem todos aqueles que são fisicamente, biologicamente descendentes de Abraão são crentes verdadeiros, ou têm fé genuína, são verdadeiros crentes, pessoas de fé. Então ele está dizendo que há um Israel dentro do Israel, há um Israel espiritual dentro do Israel étnico. E aqui eu quero fazer uma indicação de livro, eu quero indicar este livro, é uma tese de doutorado do Dr. Michael Vlach, editora Peregrino, maravilhoso, não pode faltar em sua biblioteca sobre essa questão. Não, para quem é estudante de escatologia, não pode deixar de ler, de estudar este livro. Ele diz o seguinte, aqui na página 180, 178, diz assim: como Murray notou, Romanos 9,6 está ensinando que existe um Israel dentro do Israel étnico. Paulo não está dizendo que os crentes gentios são agora parte de Israel. Em vez disso, os crentes judeus são o verdadeiro Israel. Sendey e Heldland afirmam, mas São Paulo não pretende aqui distinguir um Israel espiritual, ou seja, a igreja cristã, do Israel físico, mas afirmar que era possível as promessas feitas a Israel serem cumpridas mesmo que alguns de seus descendentes fossem excluídos deles. O que ele afirma é que nem todos os descendentes físicos de Jacó são necessariamente herdeiros das promessas divinas, incluídos no nome sagrado Israel. Então, Michael Vlach está dizendo aqui que o que defende Paulo aqui é que existe um Israel espiritual dentro do Israel étnico. E para não ficar num dispensacionalista como Michael Vlach, eu quero citar então John Stott. John Stott não era um dispensacionalista. Ele cria que Romanos 6, que Gálatas 6 refere-se lá Israel de Deus lá como a igreja. Ele tem como se fosse uma referência à igreja. Mas em Romanos, me perdoe, ele diz que todas as vezes que a palavra Israel, judeu ou israelitas é citado dentro
do livro de Romanos se refere ao Israel étnico. E isso cabe ao Romanos 9, ao Romanos 10 e ao Romanos 11. Sempre está se referindo ao Israel étnico. Ele defendia uma restauração futura para Israel, embora que, segundo eu entendo desse estudo que ele fez neste livro, ele entendia que Israel seria incluído na igreja, como muitos outros e até mesmo amilenistas creem que há sim uma restauração para Israel, mas que na verdade é uma conversão que incluirá eles na igreja, e não que Deus vai tratar com eles de uma forma diferenciada. Ele diz aqui na página 368, por todo o livro de Romanos, no entanto, Israel significa o Israel étnico ou nacional, em contraposição às nações gentílicas. Ele diz aqui mais embaixo, portanto a palavra dificilmente poderia assumir um significado diferente logo no versículo 26. Ele está falando do capítulo 11. Ele diz, eu não acho que John Murray exagerou ao escrever. É exegeticamente impossível dar a Israel neste versículo, ele está falando de Romanos 11, 26, qualquer outra conotação senão aquela que vem sendo conferida ao termo no decorrer deste capítulo. Então, referente a todo o livro de Romanos, John Stott é bem claro. Se refere ao Israel étnico. Todas as vezes que a palavra Israel é referendada no livro de Romanos, significa o Israel étnico. Então essa é uma opinião de um autor que não é dispensacionalista. O editor desta Bíblia, que também quero indicar aqui para vocês, esse calhamaço, Bíblia King James Constitute Roman, da editora BV Books. O editor, que é do Seminário Teológico de Dallas, ele expressa também a sua opinião acerca deste assunto, deste texto em questão. O autor, o editor desta Bíblia, que é Edwin Bloom, ele diz aqui no capítulo, aqui na página 1865, o seguinte: Israel é o nome para o povo judeu. Ele é usado 70 vezes nas páginas do Novo Testamento para judeu, hebreus ou israelitas. O termo não é usado como um título para a igreja. Gálatas 6,16 não é uma exceção. Este versículo se refere a judeus salvos ou piedosos como Israel de Deus. O versículo 26 do capítulo 11, que ele está falando do capítulo 11, todo Israel significa que haverá uma conversão da nação hebraica. Então, mais uma opinião de um erudito bíblico do porte de Edwin Bloom, do Seminário Teológico de Dallas. Então, é indiscutível que israelitas aqui não tem como ser a igreja. Contextualmente, se você levar em consideração o contexto, não tem como você defender que ali se refere à igreja. Paulo está falando de seus irmãos, de seus parentes segundo a carne, de onde descende Jesus, ou de onde Jesus descende segundo a carne, que são israelitas, que pertencem à adoração, à glória, os pactos e à entrega da lei. A quem foi entregue a lei? À igreja? Jamais. Quem recebeu a lei foi o povo de Israel quando saiu do Egito, lá do Monte Sinai. Então, Romanos 9 se refere a um Israel espiritual, aquelas pessoas de fé que existia dentro do Israel étnico. Esse é o segundo significado. O terceiro significado é que pode se referir ao Messias, e isso está lá em Gálatas 3,16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitos,
mas falando de um só, e a tua semente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Então, aqui a expressão semente refere-se, então, ao Messias, a Jesus Cristo. O quarto e último ponto é que ela se refere aos gentios que estão em Cristo Jesus. E aqui, mais uma vez, Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao 9, diz assim: prevendo, assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Então, existe o quarto ponto, é que, dependendo do contexto, dentro desse contexto aqui, semente ou filhos de Abraão se referem aos gentios que crerem em Deus. Agora, a primeira vez que a igreja foi chamada de Israel foi em 160 com Justino Mártir, no seu diálogo com Trífo. E isso está aqui neste livro que eu também queria indicar. Depois eu irei gravar uma série de reviews sobre alguns livros escatológicos referente à escatologia que eu tenho aqui em minha biblioteca. Ele diz: a palavra Israel foi aplicada pela primeira vez à igreja cristã por Justino Mártir em cerca de 160 em seu diálogo com Trífo, onde a igreja é chamada de o verdadeiro Israel, não de o Israel de Deus, a expressão presente em Gálatas 6,16. E então, os eruditos, alguns eruditos, eles dizem que a igreja é o Israel de Deus hoje. Isso, segundo eles. Não tem base bíblica para tal. Há muitas provas contundentes contra isso, contra esse supersessionismo. E Gálatas 3, do 6 ao 9 que eu li, não reforça a ideia de que a igreja substituiu Israel. Vocês observem que Paulo coloca a promessa aos gentios, Paulo coloca a igreja dentro do aspecto amplo da aliança. Qual é esse aspecto, irmão? Em ti todas as nações serão abençoadas. E ele ainda diz mais: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios. Então Paulo já está dizendo, a igreja faz parte da aliança, mas ela faz parte da aliança neste aspecto. Não o quê? No aspecto em que todas as nações serão abençoadas. Então, para que a igreja participe das bênçãos ou da aliança, não precisa necessariamente substituir Israel. Para que Abraão seja o pai dos que creem pela fé em Cristo Jesus, ele não precisa de deixar de ser o pai do povo judeu. E aqui nós vamos para Romanos capítulo 4, versículos 11 e 12. Observe bem que Abraão é pai dos judeus e pai dos que são pela fé, que fazem parte da igreja, os que têm fé em Jesus Cristo. Observe o que Paulo diz em Romanos 4, 11 e 12. Ele diz: e ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo de justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhes seja atribuída também. E fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, falando de judeus que são circuncisos e que têm fé verdadeira em Deus, que creem, que são pessoas de fé verdadeira, são crentes verdadeiros. E eles são pai
Abraão é pai tanto dos que creem pela fé em Cristo Jesus, gentios, como dos circuncisos. Então, para que Abraão, para que nós sejamos semente de Abraão, para que nós sejamos filhos de Abraão, não necessariamente precisamos substituir Israel. Paulo está dizendo, Abraão é pai dos dois tipos de povos, tanto dos que creem pela fé, os gentios, que fazem parte da igreja, como os circuncisos, tanto os incircuncisos quanto os circuncisos, que têm fé verdadeira em Deus. Então a igreja não precisa substituir Israel para fazer parte do plano da aliança abraâmica. Então eram estes os pontos que eu queria destacar aqui com vocês. Não vou entrar em todas as questões sobre Romanos e sobre todos os textos da igreja que os especialistas, alguns especialistas usam, alguns teólogos usam para dizer que a igreja substituiu Israel. Eu vou me deter nestes textos para não me delongar num vídeo, mas há todas as respostas para estes argumentos dele. E as respostas são muito mais convincentes do que os argumentos deles. Para finalizar, sobre Gálatas 6,16, sobre Israel de Deus, o texto literal, que é a LTT, aquela Bíblia, ela tem um estudo. A My Sword Bible é uma Bíblia digital. No estudo dela, na LTT, o estudo da LTT, que é o texto literal, tem dizendo o seguinte, isso aqui é um estudo. O Israel, que é propriedade de Deus, de acordo com a gramática grega, a repetição da preposição sobre, em duas frases unidas por um i, deixa claro que os objetivos das proposições referem-se a entidades distintas. Ou seja, quando há uma repetição da preposição sobre em duas frases unidas por um e, não é, que se pronuncia i, deixa claro que os objetos das preposições referem-se a entidades distintas. Assim, o Israel de Deus não pode ser uma referência à igreja, assumindo que aqueles que andaram conforme esta regra referem-se àqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tomo o Israel de Deus como se referindo a sinceros devotos israelitas. E isso é gramática grega. Então, Israel, a igreja não substitui Israel e nem é preciso para que possamos fazer parte do plano salvífico da aliança abraâmica. Aí, depois, eu quero gravar um vídeo curto sobre a parte da igreja na aliança abraâmica. Eu quero agradecer a você, sua paciência, e fique na paz do Senhor.